Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para colaborar com o reino de Deus, trazendo a sua palavra, que é viva e eficaz, amém? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio, né, que nos chamou para estarmos aqui e servindo a obra do Senhor. Que Deus recompense grandemente a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. E muito feliz de conhecer mais um povo que vai morar no céu. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Meus queridos, sem muita delonga, eu quero abrir a minha Bíblia e peço que você também abra a sua, em 1 Timóteo, em capítulo 5, e nós vamos ler o versículo número 8, o mesmo texto que o pastor leu no começo do culto. Eu gostaria que você também, essa oportunidade, pegasse a sua Bíblia e que a gente pudesse ler em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho uma certeza, a certeza que eu tenho é que o Senhor Jesus já se faz presente no nosso meio. Jesus ele não falta culto, amém, irmãos? Então ele está aqui esta noite, presente, para falar comigo e para falar contigo, no nome de Jesus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5 e versículo de número 8. Quando encontraram, diga amém. Amém. Nós vamos ler esse versículo, e quando nós terminar de ler esse versículo, você não vai fechar a sua Bíblia. Você vai sentar, mas você vai continuar com a sua Bíblia aberta. Amém? Versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Porém, sentar, continue com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Meus irmãos, essa carta, a primeira carta a Timóteo, ela é diferente das outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Se você não sabe, quem escreveu a primeira carta, tanto como a primeira como a segunda carta a Timóteo, foi o apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo, ele é preso no ano de 61, que os judeus, né, fizeram ali uma acusação contra ele, intentaram contra ele, forjaram uma prisão, e ele foi preso. E quando o apóstolo Paulo ele foi preso, louvado seja Deus, Paulo pediu, a sua primeira prisão, Paulo pediu que os irmãos orassem por ele. O apóstolo Paulo, na sua primeira prisão, ele pediu que a igreja orasse. Igreja, ora, para que eu saia, para que me seja aberta a porta. Porque Paulo, quando, mesmo estando preso na sua primeira prisão domiciliar, Paulo desejava sair dali e alcançar, ir além. Paulo estava preso por pregar a palavra de Deus, por causa de uma acusação de religiosos, judeus religiosos, que o afrontaram, que se levantaram contra ele. E Paulo tinha um desejo de ir além. Paulo tinha um desejo de ir à Espanha, sair das cadeias e ir até a Espanha. E quando Paulo consegue, porque a igreja orou, ele desejava isso, e Deus abriu-lhe a porta, Deus tirou ele da cadeia. E quando ele sai dali, ele pega Timóteo, deixa Timóteo em Éfeso, e deixa Tito em Creta, e possivelmente ele foi à Espanha. Então agora ele precisa instruir Timóteo
Porque Timóteo, apesar de ter um bom testemunho, como está escrito em Atos, do capítulo de número 16, que o apóstolo Paulo encontra Timóteo, e todos da cidade, tanto de Listra como de Icônio, essas duas cidades davam um testemunho de Timóteo. Ó, Timóteo é um crente, ele é jovem, é um menino muito jovem, é um menino muito novo, mas é um menino crente. É um menino que dá testemunho de Cristo, é um menino que prega a palavra, é um menino santo, é um menino que tem ministério, que tem chamada. Mas o apóstolo Paulo precisava instruir Timóteo. Então ele agora escreve uma carta pastoral, diferente das demais. Ele escreve uma carta pastoral para orientar Timóteo. Então, quando ele escreve essa carta, aqui no capítulo de número 5, ele vai instruir Timóteo acerca de tratamento, como ele deveria tratar as pessoas dentro da igreja. Ele vai instruir ele como é que ele deveria falar, como ele deveria proceder com as pessoas que ele estaria pastoreando dentro da igreja. Então ele escreve o capítulo de número 5, dando essas instruções. E todo o texto, irmão, ele tem o seu contexto. A gente só consegue entender um texto, só conseguimos entender a primeira carta, do capítulo 5, versículo 8 de Timóteo, se nós entendermos, formos atrás do contexto. E nós vendo aqui o versículo de número 1, você que está de Bíblia aberta aí, o versículo de número 1, o apóstolo Paulo começa a dizer a Timóteo assim, ó: Timóteo, não repreenda asperamente os anciões, mas admoesta-os como pai. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, Timóteo, aqueles irmãos que são idosos na igreja, tu não vai ser duro com eles não. Quando tu for falar com eles, tu fala como se eles fossem teu pai, porque ele era muito jovem. Então um idoso ali na igreja, ele tinha a idade para ser pai de Timóteo. Ele disse: só quando tu for falar com um idoso, trata ele como se fosse um pai. Aos jovens, trata ele como se fosse um irmão. As mulheres idosas como mãe, e as moças como irmã, em toda a pureza. Então ele ensina como Timóteo deveria tratar determinados irmãos, idosos de uma forma e os jovens de uma outra forma. E o que é interessante, querido, aqui nesse texto, que ele diz assim: não repreenda asperamente. O modo de falar, o modo de chegar a alguém, de se comunicar com alguém. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo adverte ele: cuidado com a maneira que tu vai falar com o idoso, cuidado com a maneira como tu vai falar com o mais velho. Nós aí dos anos 90, a gente tem uma ideia que respeitar os mais velhos é apenas uma cultura, é apenas uma tradição. Nossa, é uma tradição, mas já se passou. Mas eu venho aqui esta noite te dizer e te provar, no livro de Levítico, capítulo de número 32, está escrito assim, ó: diante das cães, dos homens de cabelo branco, de cabelo grisalho, te levantarás e honrará a face do velho. A Bíblia nos ensina, é mandamento, irmã. Eu achava que era tradição, eu achava que era educação do meu pai, educação da minha mãe, mas a palavra de Deus, ela orienta que nós devemos honrar, respeitar os mais velhos. A palavra do Senhor está dizendo que você precisa tratar com respeito os mais velhos. Não é tradição que teu pai deixou, não é tradição que a tua mãe deixou, é Bíblia, é mandamento do Senhor. E hoje, meu querido, nós vemos aí, aleluia, no nosso dia a dia, pessoas que não se preocupam em educar os seus filhos e ensinar e orientar segundo a palavra de Deus, que diz que é para honrar o idoso. Não é assim? Mas a palavra do Senhor nos orienta.
Olha, para nós honrar aqueles irmãos que têm um cabelo branco. Nós precisamos respeitar essas pessoas, a sua história, a sua conduta, o seu caráter. E aqui no versículo 1, nós aprendemos também, irmão, que a forma de como nós falamos, nós precisamos mudar a forma como falar. Provérbios capítulo número 15, o versículo número 1 diz assim: a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Irmão, a gente precisa aprender a falar, se comunicar, falar com as pessoas. Aleluia. Nós precisamos observar o que a palavra do Senhor nos orienta e ter cuidado de como falar. Dentro da igreja, principalmente, porque às vezes tem irmão que é novo na fé, aí você fala com ignorância, às vezes você fala de um jeito que a pessoa se sente mal, a pessoa se sente afrontada. E muitas vezes a gente não volta para pedir perdão, para se desculpar: irmão, me perdoe, porque naquele dia eu falei para você daquela forma, eu estava estressado com o menino lá de casa, eu estava estressado com isso, com alguns problemas. E a gente não volta para consertar, a gente bagunça e deixa rolar. E nós precisamos ter atenção de como nós falamos. A gente precisa entender que Deus não nos chamou para ser Nabal. Nabal é um homem que na Bíblia se tornou, herdou a coroa de tolice. Quando se fala em tolo, quando se fala em alguém tolo, nós lembramos de Nabal. E quem foi Nabal? Nabal foi esposo de Abigail, que quando Davi está ali fugindo de Saul, cuidava das ovelhas, não permitia que ninguém, aleluia, roubasse, arrebatasse as ovelhas de Nabal. E Davi teve fome e foi mandou um mensageiro a Nabal: Nabal, o rei Davi me pediu para me vir aqui. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 25. Davi me mandou vir aqui até você, para você mandar um alimento, uma ovelha, algo para ele se alimentar. E aí quando Nabal ouve aquilo ali, ele disse: rapaz, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ele dá uma resposta totalmente, irmão, aleluia, cheia de deboche, cheia de escárnio. E Davi se levanta com 400 homens. Nós vamos lá agora, põe a espada na cintura aí. Davi ia para destruir a vida daquele homem, ia para matar aquele homem. Mas louvado seja Deus, que ele tinha uma mulher inteligente do lado dele. Feliz é o homem tolo que tem uma mulher inteligente do seu lado. Ela se levantou, tomou a frente dele, foi até o rei, se humilhou, se prostrou, fez uma comida deliciosa para ele. E o rei ficou tão impressionado com aquela mulher inteligente, irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. O rei Davi ficou tão encantado com ela, que quando Nabal morreu, Davi foi buscar ela para ser a sua esposa. Porque era uma mulher inteligente. Minha irmã, seja uma mulher inteligente. Seja uma mulher inteligente, assim como Abigail. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de 1 ao 2 fala de como tratar, do tratamento. O versículo de número 3 ao versículo de número 16 vai tratar das viúvas. Nós precisamos entrar no contexto para nós entender a palavra. Eu já comecei o versículo 1, versículo 2. O apóstolo Paulo mostra para Timóteo como ele deveria tratar as pessoas dentro da igreja. Agora ele vai tratar com Timóteo como ele deveria agir com as viúvas. Porque Tiago capítulo 1 e versículo de número 27 diz que a religião pura e imaculada é aquela que visita os órfãos e as
viúvas. A religião pura, imaculada, é aquela que cuida dos necessitados. É aquela que cuida daqueles que estão desamparados, que estão aflitos, padecendo necessidade. A igreja, aí nesse tempo aqui, no templo, a igreja de Éfeso, ela tinha uma lista de inscrição das viúvas. Eles tinham um controle das viúvas que tinham ali na igreja, naquela redondeza. Só que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Porque não é agora não, meu irmão, que as pessoas querem se aproveitar de alguns benefícios, não. É de muito tempo. Tinha algumas mulheres ali que não eram viúvas, mas elas queriam se aproveitar da ação social da igreja. Elas queriam participar das bênçãos da igreja, materiais, da ajuda, queria que a igreja ajudasse ela, mas elas não eram viúvas de verdade. Esse negócio de querer, aleluia, se beneficiar, dar uma de esperto, não é de hoje, sempre existiu. E dentro da igreja tinha também algumas irmãs que se diziam viúvas, mas não eram verdadeiramente viúvas. Aí ele vai dizer, ele vai apontar, dizer, olha, vai pontuar a partir do versículo de número 5. Ele vai pontuar quem são as verdadeiras viúvas. Versículo de número 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, o que ela faz? Espera em Deus. Primeiro ponto: para uma viúva ela ser verdadeira, uma viúva idônea, ela tinha que esperar em Deus. Ou seja, meu irmão, ela tinha que esperar no Senhor. Ela não podia estar casar novamente. Ela tinha que esperar em Deus. Segundo, ele continua dizendo: e persevera de noite e de dia em rogos e oração. A viúva, além de ela esperar em Deus, ela tinha que ter uma vida de oração. Era uma mulher que, ao invés de estar dedicada ao marido, porque ela não tinha marido, o que ela fazia? Ela se dedicava às coisas concernentes de Deus. Ela se ocupava com as coisas de Deus. Olha bem, a verdadeira viúva é aquela que espera, aquela que se coloca à disposição do reino, aquela que está servindo. Versículo de número 6. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Ela não poderia viver nos deleites. Ela não poderia ser entregue aos prazeres. E quarto, manda, pois, essas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. A verdadeira viúva, ela esperava em Deus. A verdadeira viúva, ela tinha uma vida de oração, tinha uma vida de busca. Ela buscava a Deus, ela tinha uma vida de dedicação a Deus. A vida dela era dedicada Vocês estão comigo, meu irmão? A vida dela é dedicada a quem? Oh, glória! Não poderia viver nos prazeres. E ela tinha que ser irrepreensível. Quando eu li e que eu vi que a viúva idônea, ela tinha que esperar, ela tinha que perseverar em oração, ela não se deleitava nos prazeres, e ela era uma mulher irrepreensível.
o Espírito Santo de Deus me lembrou da profetisa Ana, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 36, 37 e 38. A profetisa Ana, a Bíblia diz que ela casou e ela passou apenas 7 anos com o marido dela. 7 anos. Casou nova, mas 7 anos, pastor, apenas, o marido dela morreu. O que ela fez? Ela começou a esperar em Deus. Não quis mais casar, dedicou a sua vida a Deus. E sabe quanto tempo ela passou de viuvez? 84 anos. Passou 7 anos com o marido. Marido morreu. Passou a sua viuvez 84 anos. E o texto diz lá em Lucas capítulo 2, do versículo 36 ao versículo 38, diz que aquela mulher, ela perseverava de dia e noite em oração e em jejum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era uma mulher totalmente dedicada de oração. Aleluia, era uma mulher totalmente dedicada no jejum. Era uma mulher que orava, era uma mulher que buscava a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Deus. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? São pessoas que se desapegam de certas coisas e se agarram com Deus. Aleluia. Mas muitas vezes nós nos afastamos, nós entregamos algo para Deus, abnegamos algo para Deus e nos apegamos a outra. Essa pessoa não, Ana não. A profetisa Ana se abnegou, casar novamente para cultuar e glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ela é um exemplo de viúva idônea. Ela é exemplo de alguém, aleluia, que se dedicou a Deus. Eu pergunto para você e não me responda. Fique para você. Você tem se dedicado a Deus? O que você tem abnegado para servir ao Senhor? Abnegado, irmão, é se afastar, é negar algo, é deixar algo. O que você tem deixado para servir o Senhor? O que você tem abrido mão para servir a Deus? Não responda para mim, responda para você mesmo. Pense, reflita. Glória a Deus. E nós chegamos agora no versículo que nós estamos fazendo uma campanha em cima dele, que é o versículo de número 8. E ele diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, ele diz, se alguém não tem cuidado, esse cuidado é um cuidado de antemão. É quando você, irmão, está aquém de uma situação que vai acontecer com seu parente. Quando você está preparado para atender alguém da tua casa. Esses seus aqui não é só o seu marido ou sua mãe, mas todo aquele que está na sua casa. Todo aquele que está sob os teus cuidados. Se tem alguém, um empresário, um rico, que lá dentro da casa dele, ele tem um empregado lá. E esse texto aqui diz que se ele não cuida do empregado dele, que mora dentro da casa dele, ele é pior do que o incrédulo. Então todos aqueles que estão debaixo do meu teto, todos aqueles que estão debaixo, aleluia, do meu conforto, da minha vida, da minha casa, esses são os meus. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter zelo, eu tenho que cuidar deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse cuidado, glória a Deus, ele abrange duas coisas distintas, meus irmãos. Esse cuidado, ele abrange duas coisas distintas. Primeiro, a vida espiritual. E segundo, a vida cotidiana. É o dia a dia. Eu preciso ter um cuidado espiritual com os meus, e eu preciso ter um cuidado cotidiano com eles também, no dia a dia, na necessidade do dia a dia. Espiritual. Josué capítulo 24, verso 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eita glória. Josué disse assim: olha, eu não sei vocês aí, ó. Eu não sei você da direita, da esquerda, eu não sei o vizinho, eu não sei o da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda. Eu só sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou ter o cuidado, a minha casa vai ter o cuidado de estar na presença de Deus. E esse cuidado, queridos irmãos, com os nossos, aleluia, ele abrange o espiritual. O espiritual, a gente precisa fazer como Filipe fez: convidar nossos parentes para conhecer Jesus. Em João capítulo 1 e versículo de número 46, Filipe fala para Natanael: vem e vê. Vem e vê. Vem ver Jesus. Vem conhecer Jesus. Filipe chama Natanael para conhecer Jesus. E nós precisamos, como boca de Deus, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, convidar, chama a tua família para vir para a igreja. Chama. Tem uma campanha lá maravilhosa no domingo. Vamos para a igreja, vamos conhecer Jesus, vamos ouvir falar de Jesus, vamos participar da oração. Você precisa ter essa atitude, meu irmão. Você não pode obrigar a pessoa, mas convidar, querido. Você está no seu poder, está na tua força. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não precisa, convida. Chama para cá, traz para cá. Sabe, falando, mas é longe, eu te levo. Nós dá um jeito, nós pagamos um Uber, paga um mototáxi, paga uma coisa, algo para te trazer. Insista. Convide, busque uma maneira, constranja a vir, buscando uma maneira. Convide a sua família, convide seu parente, convide seu irmão, seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, seus primos, a estar na casa do Senhor. Esse cuidado com o espiritual, ele abrange também orar pela salvação e para que eles conheçam a verdade. Em 1 Timóteo capítulo 2, e no versículo de número 1 ao 4, o apóstolo Paulo diz: façam orações, deprecações, intercessões, rogos por todos os homens. Aí ele diz: os que estão em eminências. Aí ele conclui dizendo: no versículo 4, para que se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeiro você vai orar para que ele se salve. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou falando? Primeiro você vai orar para que ele faça o quê? Se salve. Depois você vai orar para que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas não conhece a verdade. Você sabia disso? Tem gente dentro da igreja, mas não conhece a verdade? Vai de domingo a domingo para a igreja, mas não conhece a verdade. Então você vai orar, pedir a Deus: Deus salva, Deus mostra a verdade, que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. E terceiro, primeiro eu convido, segundo eu oro, terceiro, eu acho esse texto muito lindo. Gênesis 18, 19. Deus dando testemunho de Abraão, dizendo assim: eu tenho conhecido que esse homem, que ele, Abraão, vai ordenar seus filhos e os filhos dos seus filhos para guardarem o caminho do Senhor e para agirem com justiça e juízo. Deus falando isso, não era um homem qualquer, não era um homem que estava falando. Deus estava falando, dando testemunho de Abraão, dizendo: esse homem eu tenho conhecido, eu sei que ele vai ensinar, que ele vai ordenar sua família para guardar o caminho do Senhor e para andar em justiça
e juízo. É um desafio para mim, irmão. É um desafio para você. Ensinar a nossa família, ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Nós temos vivido tempos de Sodoma e Gomorra. E se nós não tivermos a atitude de Abraão, de ensinar, de ordenar nossos filhos a guardar o caminho, a agir com justiça e juízo, infelizmente Sodoma vai influenciar eles. Sodoma vai deixar sequelas de impiedade neles. Então, além de eu convidar, além de eu orar, eu preciso ordenar, eu preciso guiar, eu preciso ensinar, eu preciso orientar a minha família a guardar o caminho do Senhor e agir com justiça e juízo. O primeiro cuidado é o cuidado espiritual, porque primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a segunda coisa é o cotidiano, a vida cotidiana. Nós não podemos, irmãos, cuidar apenas do espiritual dos nossos parentes. Como é que o parente seu chega na tua casa e diz: ó, fulano, eu estou sem dinheiro, lá em casa não tem arroz, lá em casa não tem feijão, lá em casa não tem carne, lá em casa os meninos não tem nada para comer. Aí tu é para o teu parente: não, pode ir para a tua casa que eu vou orar para Deus prover. Não, querido. Se um parente seu, da sua casa, precisar de você, de pão, de comida, você precisa ajudar ela. É o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Olha no versículo de número 4. Se alguma viúva tiver filhos, netos, aprendam a exercer primeiro a piedade com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável a Deus. E muitas vezes a gente quer só orar, só não, é os dois. Nós temos que orar, nós temos que pregar, nós temos que convidar. Mas se tem alguém, um parente seu que está precisando da sua ajuda, da sua mão, ajude. Estenda a sua mão e ajude o seu parente, ajude ele. Pastor, mas ele fala mal de mim, não importa. Pastor, mas o meu nome não sai da boca dele. Ajuda, meu irmão. É a oportunidade de mostrar que tu é crente. Romanos 12, não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Oh, glória a Deus. Se está falando de você, se está queimando você, deixa falar, meu irmão. Deus te conhece, Deus sabe quem você é, meu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Se está precisando de ajuda aqui, meu irmão, estou aqui para você. Seja o primeiro a ajudar, seja o primeiro a estender a mão. Oh, glórias a Deus. Esse cuidado aqui não é só espiritual, mas na vida cotidiana. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Fala para os filhos da viúva que estão passando necessidade a ajudar, sustentar, é sustentar. Eu só me lembro de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos. Tem quantos capítulos? Tem 85 versículos. Quantos versículos? 85. 4 capítulos e 85 versículos. O texto começa com um homem que na terra dele está tendo fome. No capítulo 1. Aí ele sai da terra dele, mas a mulher, Noemi, e seus 2 filhos, em busca de recurso para sua casa. O homem, ele precisa saber que ele precisa buscar recurso para sua casa, para sua família. Elimeleque, quando ele tem fome na terra,
largou aquela terra lá que estava tendo fome e foi para Moabe cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Se levantou, foi embora de Belém e foi morar em Moabe, porque lá tinha trabalho, tinha alimento, e ele foi trabalhar. Só que passou algum tempo, ele morreu. Agora os filhos têm que cuidar de quem? Cuidar da mãe, que é Noemi. Eles passaram a cuidar da sua mãe Noemi. Aí eles casou, tinham 2 filhos, os 2 casaram. E o texto diz lá em Ruth, capítulo de número 1, quando você chegar na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia e ler, conhecer essa história, que depois que os filhos, o pai morre, os filhos vão cuidar da mãe, 10 anos depois de casado, os 2 filhos morrem. Aí a mulher perdeu o marido, Elimeleque, em Moabe, perdeu os 2 filhos em Moabe, e agora as noras estão com ela, ajudando ela. Aí, sabe o que nós vamos fazer agora? Ela fica sabendo que em Belém voltou o mantimento. Deus visitou Belém e agora tem abundância. O que ela faz? Ela pega as suas 2 noras, Ofra e Ruth, e leva elas para lá. Só que no meio do caminho, Noemi fica pensando e diz: rapaz, eu não vou casar mais. Essas mulheres precisam casar novamente, precisam de um marido. Então Noemi diz assim: olha, voltem para a terra de vocês. Eu estou voltando para a minha terra, mas vocês agora voltem para a terra de vocês. Ela chora, não quer se largar. Elas se amam. A nora e a sogra, elas se amam, choram, porque não querem partir, porque não querem se separar um do outro. Oh, glória a Deus. E nós vemos tanto aí, uma propaganda, gente fazendo a imagem, destruindo a imagem de uma sogra. E elas estão chorando, porque não querem se separar. Orfa diz: não, eu vou voltar. E vai embora, Orfa, volta para sua terra. Mas Ruth diz: eu não vou. E ela chora. Noemi diz: volta para tua terra, volta para tua terra. Ela chora. E ela: não me peça mais para mim voltar para minha terra, porque agora o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aleluia. E quando ela viu que a Ruth não ia desistir, que Ruth não ia voltar, ela deixou Ruth ir com ela. E sabe o que aconteceu quando chegou lá em Belém? Ruth foi trabalhar para sustentar Noemi, a sua sogra. A nora, irmão, olha que coisa, olha que contraste, olha que confusão, aleluia, para a nossa geração de hoje. Então na cabeça da geração de hoje, a nora foi sustentar a sogra. Vivemos um tempo que os filhos não querem sustentar a mãe que está velha, idosa. Mas nós vemos uma nora sustentando, trabalhando para sustentar a sua sogra. No capítulo 2, Boaz, toda a cidade está sabendo da atitude de Ruth. Que ela deixou o seu país, que ela deixou a sua cidade, que ela deixou a sua cultura, que ela deixou o Deus dela, que ela deixou a família dela para ficar do lado de Noemi. Eu falei o quê? Esse cuidado aqui ele é espiritual, mas ele é o quê também? Cotidiano. É no dia a dia.
é na labuta do dia a dia, é nas dificuldades, é no mal do dia também. E quando Ruth agora vai sustentar Noemi, sai para buscar, sai para a seara para buscar alimento para dentro de casa. Ruth fica sabendo que Boaz é remidor de Noemi, é um dos. Tinha condição de comprar a terra. Ela então vai invertir para que aquele homem agora cumpre, ajude, dê descendência a Noemi. E busca casar-se com Boaz. E dá certo, irmão. Deus abençoa. E aquela mulher que tinha vendido a sua terra, que não tinha nada, que estava pobre, agora ela vê a sua terra ser restituída, porque Ruth decidiu casar-se com Boaz. E Boaz comprou de volta a terra que foi vendida e entregou a Noemi. Aleluia. Só que a parte que mais me toca na história de Ruth, no capítulo de número 1, nós vemos Noemi sendo cuidada. Nós vemos Ruth cuidando de Noemi. Mas no capítulo 4, encerrando o livro, Ruth tem uma filha, um filho. E agora Noemi vai ser a sua ama, vai ser a sua serva, vai cuidar do filho de Ruth. O livro começa Ruth cuidando de Noemi, mas termina com Noemi cuidando de Ruth. Porque esse cuidado aqui, ele tem que ser recíproco. Esse cuidado aqui, ele tem que ser recíproco. Aleluia. Talvez hoje você está sadio e tem alguém na tua família que está doente e está precisando que você vá lá cuidar dele. Mas um dia você pode estar doente e ele sadio, e você possa precisar dele. Esse cuidado, ele é recíproco. Hoje eu sou um pai e eu trabalho, eu sustento a minha casa, eu dou a roupa para o meu filho, eu dou alimento para o meu filho, mas amanhã eu vou estar velho, sem condições de trabalhar, e vou precisar dele. É recíproco, meu irmão. Então, se alguém da tua casa tem te ajudado, se algum parente seu tem estendido a mão para você, devolva, cuidando dele também, assistindo ele na adversidade também. Irmão, é o que a palavra aqui essa noite ela quer falar conosco. Não tem como fugir da palavra, não. É o que a palavra está dizendo. Nós precisamos cuidar, precisamos ser recíprocos, cuidando um do outro. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, aleluia, no versículo de número 4, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade com a própria família e a recompensar seu pai. Isso fala de ser recíproco. Isso fala de devolver aquilo que recebeu. Você foi cuidado. Teu pai te deu roupa, te deu educação, te deu alimento. Agora você vai cuidar dele. Agora você vai honrar ele. Agora você vai honrar ela. Os irmãos estão entendendo a palavra essa noite, irmão? Você está entendendo? O cuidado com a nossa família, o cuidado com os seus, ele é dois âmbitos, o espiritual e o cotidiano. Que nessa noite você possa sair daqui com a sua mente aberta, para entender que se você não é capaz de cuidar da sua família, você está perdendo. Eu vinha dentro da van hoje, só para te ver como é curioso as coisas. Como é curioso. Eu vinha dentro daquela van hoje, próximo ao motorista, e o motorista vinha dizendo assim, olha, eu casei com uma mulher, e ela já tinha um filho. E aí o filho dessa mulher não era filho do motorista, né? E o rapaz, o enteado, chegou para ele e disse, olha, eu tenho muita vontade de ser policial. Ele contando isso dentro da van. O enteado dele chegou para ele e disse, olha, eu tenho muita vontade de ser policial, mas não tenho condição de pagar o exame.
E o motorista disse para ele: olha, e eu não tenho condição de lhe ajudar? Você tem coragem? Tem. E aí ele foi, disse que invertiu, pagou curso, pagou exame, o menino passou na polícia, e ele foi lá, pagou os exames, pagou passagem, pagou tudo. Depois o menino fez outra prova, precisou fazer o curso de novo, ele pagou. O menino conseguiu, foi chamado para trabalhar de policial no Pará. Quando o menino voltou de lá, voltou já ganhando bem, como aluno lá de policial do Pará. Voltou em cima de uma moto. Isso alegrou o coração dele. E ele disse: olha, aí o rapaz perguntou: e o seu filho legítimo? Se seu enteado, seu filho mesmo? Não, eu comprei uma casa e dei para ele. E meu Deus, eu fiquei pensando, refletindo, como é que é as coisas. Eu venho aqui para falar de família, falar desse texto maravilhoso, que nos ensina muito. Ele, irmão, sendo infiel, não servindo a Deus, estava cuidando da família dele. E é por isso que a Bíblia diz, irmão, que se a gente não cuida dos nossos, nós somos pior do que um incrédulo. Porque ele, mesmo não conhecendo a Deus, ele cuida da casa dele. Mesmo ele não conhecendo a Deus, mesmo não tendo uma vida com Deus, ele tem um amor, tem um cuidado da sua casa. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que você se converteu, você é crente, lavado no sangue de Jesus, mas você deve continuar amando a sua família. Você deve continuar cuidando da sua família, orando pela sua família. Não desista da sua casa, não desista dos seus pais, não desista da sua mãe, não desista dos seus filhos. Depois de exatamente 16 anos, ano passado eu tive o privilégio de receber a mensagem da minha mãe, dizendo que tinha aceitado a Jesus como seu único salvador da sua vida. Eu já com 16 anos sendo crente, servindo a Deus, entrando fazendo em campo missionário, viajando, padecendo necessidade, aflições por causa do reino de Deus. E eu dizia: meu Deus, tu está salvando aqui, salvando ali, e cadê a minha mãe? E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, eu mandei mensagem para ela hoje, pastor. Estou indo para Campestre, participar de um culto. E o áudio do meu sonho eu ouvi hoje. Meu filho, vai com Deus, que Deus te use. Aleluia. Vai com Deus, que Deus te use. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Que Deus possa te dar a alegria de ver a tua família se entregar. Não desista, meu irmão. Não desista do seu marido, da sua esposa. Não desista dos seus filhos. Deus vai agir na hora certa. Deus vai entrar com providência. Pode crer. Deus vai salvar. Deus vai libertar. Aleluia. Eu profetizo como ministro do Evangelho de Deus. Aleluia, que dentro desses 7 domingos aqui dessa igreja, muitos da sua família vai aceitar Jesus, vai confessar o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja. Mas tu precisa mudar a tua maneira de tratar a tua família. Oh glória, eu profetizo que muitos da tua casa, durante esses 7 domingos, vão vir para Cristo, vão aceitar a Cristo, vão confessar a Cristo como seu único salvador da sua vida. Tu crê nessa palavra, meu irmão? Então dá um pulo aí dessa cadeira, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está enfermo. Não precisa sair da sua cadeira. Levante a sua mão direita. Aleluia. Labaçu e decanta arabaxê. Rabacanto de comanagassu de canta labaxés. Ah, lavassaio terminasse. Deus está aqui nesse lugar, querido. O Senhor está aqui nesse lugar. Viu, missionária? Oh, glórias. Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Eu tô aqui falando e Deus está me mostrando a palavra libertação.
Libertação. Deus está me dando a palavra libertação. Alabaçu e decantarabaxê, decantarabacandaraia. Porque o Senhor, Ele tem visto o quanto a senhora tem buscado, o quanto a senhora tem clamado, tem pagado preço. Aleluia. Aleluia, Deus. Tem muita gente que acorda cedo para cuidar de roça, de horta. Mas essa mulher tem levantado cedo, de madrugada, tem clamado a Deus: Senhor, salva, liberta. Oh, glórias. E o Senhor manda te dizer esta noite aqui, pelo Espírito Santo de Deus, que durante essas sete domingos que aqui vai ter, aleluia, hoje o Senhor te entrega um presente. O Senhor te entrega um presente. Tu terás uma surpresa, a tua casa vai se alegrar. Eu vejo alegria, eu vejo gozo, eu vejo renovo, aleluia, da parte do Senhor. Oh, glórias. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar, querido. Deus está dando um livramento para pessoas da tua casa hoje aqui. Deus está entregando um livramento para pessoas aqui neste lugar. Lavaçu de cantaramanagasúbia, de calabaçu de comanagasúria. Aleluia. Aleluia. Vem aqui à frente, meus irmãos. Aleluia. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, aleluia. Deus está me dando uma visão aqui, igreja. Eu estou tendo uma visão aqui, Deus está me mostrando uma visão aqui muito forte. Aleluia. Alavaçu de cantaramandagaçu de cantaraia. Eu estou vendo o livramento que Deus vai dar aqui, aleluia. Vai subir alguém aqui em cima deste altar para testemunhar. Eu estou vendo o livramento que está chegando, aleluia. Oh, xarabacandarabaçu de covas. Dominai, ti, ramanagaçu de cantarabaxeia. Oh, glórias! O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Arai, canto de calamanagas. Ei, halamandaracandarais. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias. Toca nessa irmã aqui para mim, por favor. Toca nela aqui, irmã. O Senhor manda te dizer, é a senhora mesmo, vai para mim aqui. O Espírito de Deus manda te dizer esta noite que Deus está entregando um livramento para uma pessoa da tua casa. Essa moça bem que está olhando para mim, essa aqui mesmo. Deus está entregando um livramento para uma pessoa da tua casa hoje. E esse livramento é para uma pessoa do sexo masculino. Eu estou vendo Deus livrando ele na estrada. O Senhor está poupando hoje aqui a vida de um homem numa estrada. Eu estou vendo um homem, eu estou vendo um carro, eu estou vendo uma moto vermelha. E o Senhor está dizendo: hoje eu estou cortando o laço do inimigo e estou dando uma vitória para ti esta noite. Um grande livramento Deus está entregando hoje. Você recebe esse livramento? Levanta a mão assim, ó. Diga assim: eu recebo, Senhor, esse livramento para minha casa. Hoje Deus está cortando um laço de morte. Alguém que ia sofrer um acidente terrível com um carro na estrada, mas hoje o Espírito de Deus que revela. Quando Deus revela é porque Deus quer quebrar. Quando Deus revela é porque Deus quer dar o livramento. Quando Deus revela é porque Deus quer abençoar. E Deus está revelando porque Deus está dando um livramento hoje aqui neste lugar, para um ente familiar teu, um parente teu do sexo masculino. Deus entrega hoje o livramento porque Deus é fiel. Pega a tua mão direita assim, ó, e coloca no lugar onde está doendo, aonde dói, aonde está a enfermidade, aonde está o caroço, aonde está o nódulo, aonde está a doença, aonde está a dificuldade. Ah, eu estou com dor nas costas, coloca a mão nas costas. Estou com dificuldade de levantar o braço, coloca a mão no braço. Estou com dificuldade de estar na perna, coloca a mão na perna agora aí, em nome de Jesus. Pai bendito, Deus eterno, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, a tua palavra ela foi pregada, eu fui fiel mensageiro aqui, Pai. Entreguei tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, expus a tua palavra. Deus, agora não é comigo, meu Deus, agora é contigo, porque a tua palavra diz que o Senhor confirmava a palavra que era pregada, com sinais e maravilhas, com cura.
Então agora, onde tem uma dor, onde tem um caroço, onde tem, Deus, uma enfermidade agora, eu dou uma ordem na autoridade que há no nome de Jesus Cristo e digo: mal vai embora, dor vai embora, dor de cabeça vai embora, dor de coluna vai embora, dor nas costas vai embora, dor no coração vai embora, todo mal agora vai embora. Deus, toda veia entupida, Deus, toda dor nos ossos, Deus, em nome de Jesus, toda gastrite seja queimada agora pelo poder do nome de Jesus, toda cegueira, Deus, toda falta de audição, em nome de Jesus, eu declaro agora, ser curado agora, no nome de Jesus. Jesus te dá saúde agora, Jesus te dá saúde agora, seja tocado agora, pelo poder que há no nome de Jesus, Ele te dá saúde agora, tudo mal, em nome de Jesus, eu ordeno agora, pelo poder do nome de Jesus, sai!